Você já ouviu a frase "Deus escreve certo por linhas tortas"? Será que isso é uma verdade? Será que eu posso acreditar nisso? O que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Muitas pessoas falam que a voz do povo é a voz de Deus e não, garoto, não funciona desse jeito, campeão. Não é por aí que a banda toca. A Bíblia tem algo a dizer a respeito dos planos de Deus e você vai constatar isso em Oséias, capítulo 14, verso 9, e diz assim: quem é sábio que entenda essas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Tranquilo? Então, fica ligado que nesse vídeo eu vou explicar para você, vou entrar em detalhes, porque às vezes sua vida parece tão caótica e vou te ajudar a discernir os tempos. Fica comigo nesse vídeo, você vai sair daqui abençoado. Para começar, eu quero enfatizar que Deus não é um Deus de confusão. Na linha de pensamento desse povo que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, eu consigo quase que imaginar uma pessoa, um ser sentado ali no trono, fazendo uma série de movimentos, empurrando uma pessoa para um lado e para o outro, como se fosse um joguinho. E aí a pessoa corre para o lado, ele vai lá e tampa um buraquinho ali, e a pessoa tem que correr para o outro, e faz, quase que fazendo aquela coisa maquiavélica. Cara, eu consigo conceber isso como um vilão de um filme que faz 1001 planos para que as pessoas se movimentem de uma determinada maneira. É uma coisa realmente maquiavélica, aquela coisa mirabolante. Só que Deus, ele não é um Deus de confusão. 1 Coríntios 14, versos 33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. E algo que é interessante, o padrão de Deus, ele já produz antecipadamente tudo aquilo que nós vamos precisar. Ele já antecipa as nossas necessidades. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Nós temos todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está tudo preparado, já está tudo consumado, porque nós possamos nos achegar a Ele, receber dele aquilo que nós necessitamos para o nosso dia, tanto para as nossas necessidades pessoais, quanto para nós podermos cumprir as boas obras que Ele já preparou para nós de antemão. Então, Deus não é um Deus de confusão e Ele não fica fazendo joguinhos com a gente. Nós não somos fantoches na mão de Deus ali. Eu lembro até de um filme que chama Fúria de Titãs, principalmente o clássico, dava para ver ali, eles fizeram uma miniatura de um coliseu e colocavam os bonequinhos de argila representando as pessoas e os monstros e colocavam ali para fazer aquela luta, manipulação. Deus não funciona assim, esse não é o padrão dele, esse não é o caráter do Deus a quem nós servimos e adoramos. Isso não o representa, ok? Isso fique bem claro para você. Outra coisa que a Bíblia deixa bem clara em Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo dos céus. Então Deus já determinou o tempo de todas as coisas. Se você vai plantar abacaxi, tem um tempo para você colher abacaxi. Se você quer colher maçã, tem outro tempo para você colher maçã. Se você vai começar um negócio, tem um tempo de maturar esse negócio, para que ele se torne rentável, para que ele se pague, para que ele comece a prosperar e você comece a crescer. Se você quer ser um missionário, tem um tempo para você amadurecer ali e aprender um novo idioma. Seja o que for, existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo que passa pelo processo. Existem processos que eles precisam ser concluídos na íntegra. Não tem como você acelerar, não tem como você torná-los mais eficientes, maximizar a produtividade. Existem coisas que precisam serem passadas ali, vivenciadas na sua inteireza. Não tem atalhos. Principalmente quando se fala de projetos de Deus, onde vai treinar as nossas habilidades, onde vai curar o nosso coração e onde vai moldar principalmente o nosso caráter, fazer com que a nossa mente seja igual à mente de Cristo. Naquilo que ele pensava, naquilo que ele falava, da maneira como ele sentia e as ações que ele tinha enquanto esteve aqui conosco, para que nós pudéssemos olhar para ele e copiá-lo, imitá-lo. Dito isso, eu quero fazer uma distinção que você pode basicamente passar por dois tempos, duas etapas diferentes. O primeiro tempo é o tempo da preparação. Você vai entender que tem um princípio na Bíblia. Deus coloca uma visão no coração da pessoa. Nós vemos isso em Abraão, José e Davi, por exemplo. Ele deu a visão para Abraão, mudando o nome de Abraão. Então ele fala que agora você vai ser chamado, conhecido. As pessoas vão gritar, pai de multidões, pai de nações, vem cá. E ele não tem nenhum filho ainda. Mas vem cá, pai de nações. E ele tem que imaginar, nossa, como assim? Nações? Seja lá o que for para aquela época. As cidades não eram tão grandes, tão populosas quanto as nossas hoje. Ainda assim, ele tinha um conceito de nação na mente dele. E falar que ele era o pai de nações, era muita gente para caber ali dentro. Falando, nossa, como que nações surgirão através de mim?
mas Deus mudou o nome dele. Então ele tinha que imaginar que ele era um pai de nações. E mais do que isso, ele foi considerado o pai da fé. Outra coisa, nós temos a vida de José, que Deus deu um sonho para ele, onde as pessoas, os irmãos, os pais, se curvavam diante dele para reconhecer a liderança dele. O mais interessante é que os irmãos identificaram e interpretaram o sonho antes de José, beleza? Bem interessante isso ali. Até o pai, né? Falou, como assim, meu filho? Nós vamos curvar diante de você? Pois é, José estava sendo chamado para ser um grande líder. E não só para abençoar a família dele, não só para ser uma bênção no Egito, mas também aqueles que estavam em volta ali, conectados ao Egito, com certeza foram abençoados por causa da administração de José. Temos também nosso querido David, o amado de Deus. E era um garoto, um adolescente, cuidava das ovelhas ali do pai dele, e o pai nem fazia muita questão dele, não, né? Na hora que o profeta foi para ungir um filho dele, ele nem passou pela cabeça dele que poderia ser Davi. Com tanto filho maior, mais forte, musculoso, aquele lá, aquele pirralho, né? O fraquinho ali que cuida das ovelhas, né? Ele não. Você tem mais um filho? Eu tenho um filho, né? Imagina passar uma coisa dessa, como assim esquecer da minha filha? Não, eu tenho uma filha, uma bênção de Deus. Como assim esquecer que eu tenho? Tenho mais um ali, tenho sobrando. Tá cuidando das ovelhas, vou chamar. Então tem um tempo de preparação. Nessa preparação, você precisa preparar as suas habilidades, seja para qual for o seu chamado. Você pode ser chamado para ser presidente de uma nação, você pode ser chamado para ser juiz, você pode ser chamado para ser empresário, você pode ser chamado para várias coisas. Essa função exige habilidades. A Bíblia fala que o homem diligente, aquele que é excelente, aquele que realmente tem maestria no que ele faz, ele vai ser colocado diante de reis. Então, não é só para que você seja bom, mas é para que você abençoe, é para que isso abra oportunidades. E para que vai abrir essas oportunidades? Para você falar de Deus ali. Então você vai ser estratégico, você vai estar levando o reino aonde você for encaixado. Seja porteiro de prédio, seja presidente da república, seja um pequeno empresário, aonde você for. Se você for cantar para Deus, se você for missionário, provavelmente vai ter que aprender um novo idioma, vai ter que entender um pouco mais da cultura daquelas pessoas, para que você possa criar conexões ali com elas. Então existe questão de habilidades a serem desenvolvidas. Você vai ser pastor? Você sabe liderar? Você sabe ouvir as pessoas? Você tem paciência para ouvir as pessoas? Você se importa tanto a ponto de querer ouvir, ao invés de ficar dando ordens e ficar mandando? Então tem essa questão. E a questão do seu coração. O seu coração já foi curado, porque no seu desenvolvimento, na sua infância, provavelmente você foi ferido, foi machucado, e você precisa de cura, você precisa de reparação ali, você precisa de um novo coração disposto a obedecer a Deus. Esse coração já está realmente inclinado para as coisas de Deus ou ainda continua buscando os próprios interesses, buscando as próprias necessidades, buscando ali suprir a sua carência emocional? Como é que está o seu coração, o seu caráter? Você consegue ser colocado em lugares mais altos? Deus pode te colocar em lugares de destaques, ou você vai se corromper? Subiu em cima de uma latinha de milho, subiu em cima de uma gilete ali, já tem um palanque falando para 3 pessoas, já está se achando, já é o cara. Como é que tá isso aí? Deus pode te exaltar porque você vai se humilhar diante da poderosa mão de Deus, ou você, qualquer coisinha que já brilha ali, já está se achando, já está julgando as pessoas, já está enfiando o dedo na cara. Como é que está o seu caráter? Você está como os hipócritas, que faz a coisa para todo mundo ver, mas no seu íntimo, no seu escondido, você vive em pecado e nem é uma luta para tentar superar, é deliberadamente um pecado que você busca, se entrega ali e apenas tenta ocultar das pessoas, porque você é mais santo. Como que está o seu caráter? Então, existe a questão de um processo. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo for necessário? Normalmente, maior e mais relevante o processo, provavelmente vai te exigir mais habilidades, vai ser mais trabalho no seu coração, mais trabalho no seu caráter para você se qualificar. Vamos entender aqui que para você ser um rei, um líder de uma nação, com certeza vai te exigir mais do que você ter uma barraquinha para vender frutas na feira. Okay? Tanto questão de administração, questão de liderança, de responsabilidade, repercussão. Quando você cai, quando você erra, é muito maior a repercussão. Então, o nível de exigência é muito maior. Provavelmente isso vai fazer com que esse período de preparação também seja mais dilatado. E não porque Deus não queira encurtar, é porque nós precisamos passar por ele. Agora, existe um outro tempo, que é o tempo da reparação. O que eu quero dizer com isso? Você pecou, você pisou na bola, enfiou o pé na jaca. E agora? Agora você precisa reparar, agora você precisa reconciliar, agora você precisa
voltar atrás, se arrepender. A Bíblia vai falar em Apocalipse, eu lembro do seu primeiro amor, você deixou o seu primeiro amor, então volta aonde você caiu. Então volta aonde você derrapou, se arrepende, reconcilia com Deus. A Bíblia vai falar que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é Deus que foge da gente quando a gente peca, somos nós que fugimos de Deus. A ver ali na criação. Quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Eles fogem da presença de Deus. Deus vai até eles e eles estão escondidos. Então, os nossos pecados nos separam de Deus. Há uma tendência nossa, natural, de tentar merecer o nosso caminho de volta, de pagar pelo nosso pecado. Fiz algo que sabia que era errado, que magoava o coração de Deus, só que agora eu não posso colocar as minhas mãos impuras na Bíblia. Quem sou eu para vir com essa mão cheia de pecado e colocar nela, na Bíblia, na palavra de Deus, que é tão abençoada, tão santa? Eu não sou digno. E aí eu me afasto de Deus, eu tenho que me punir, me flagelar de alguma maneira. Eu tenho que me sentir indigno e arrastar isso por dias. E aí quando eu sentir que eu já paguei os meus pecados o suficiente, aí eu volto para Deus. Isso não é bíblico. Você peca, você se arrepende, você reconcilia. Agora, a questão das consequências, elas virão. Beleza? Fique em paz aí que as consequências dos seus pecados virão de uma maneira ou outra. A gente não vai ficar impune a isso. Pode ser sim que Deus tenha misericórdia. Isso cabe a Ele exercer isso, dependendo ali do que a gente cometeu. Só que a questão do perdão, uma vez que a gente arrepende, nós seremos perdoados. Podemos ver isso, por exemplo, nosso querido Davi. O que ele faz? Ele pisa na bola, tem relação com a mulher casada, Betseba, manda matar o marido dela, faz toda uma conspiração para esconder o que ele estava fazendo ali. E Deus fala, manda o profeta e fala assim: Davi, você se arrependeu, o seu pecado foi perdoado. Ponto. Só que, porque você envergonhou o meu nome, porque você deu motivo para as outras pessoas zombarem de mim, isso vai acontecer na sua vida. E aí vai falando uma série de consequências em razão do pecado. As consequências vieram? Vieram. E o perdão também veio, porque ele teve arrependimento. Tranquilo? Se você arrepender, você será perdoado. Agora, se prepara e aguenta no lombo que as consequências virão. É a fruto daquilo que você plantou. Você plantou o pecado, você colhe ali os frutos do seu pecado. Isso aí faz parte da nossa jornada. A questão aqui, o que pode acontecer é que esse pecado ele aconteça no tempo da nossa preparação, e aí, durante esse tempo, o projeto de Deus para a nossa vida fica em stand-by, fica pausado ali. Por quê? Porque nós precisamos nos reconciliar, porque nós precisamos voltar e compensar, restituir. Nós prejudicamos pessoas, temos que restituir aquelas pessoas. Isso pode atrasar os planos de Deus para a sua vida e através dela ali. Onde que a gente vai ver isso, por exemplo? Nosso querido Moisés, que foi retirado das águas para ser salvo e ser uma bênção. É a razão do nome desse canal aqui. Moisés, ele tinha no coração dele que Deus tinha chamado ele para ser o libertador do povo hebreu. E o que ele faz? Ele mete o pé pelas mãos. O que ele faz? Ele mata um egípcio. Não bastando isso, ele achou que tinha se safado, estava de boa, só que não, ele foi descoberto. Quando ele é descoberto, ele foge. E fica nada 40 anos no deserto. Então, o nosso querido idoso vovô Moisés volta para libertar o povo do Egito com 80 anos. Precisava ser com 80 anos? Precisava ser com dores nas costas ali, né? E tudo mais? Não, podia ter sido antes, podia ter sido mais cedo, se ele não tivesse se antecipado e fazendo as coisas do seu jeito, em desobediência com a vontade de Deus. Então, passou um tempo, aí Deus chama, tem todo aquele processo, e aí sim, vovozão agora vai lá tirar o povo do Egito. Então, ele atrasou. Infelizmente, ele atrasou. Precisou de ter um tempo de reparação para entrar no tempo, ele concluir o tempo de preparação e finalmente executar o que Deus tinha para fazer na vida dele, através da vida dele. Então, agora você tem consciência de duas coisas aqui. Nós temos dois tempos distintos, que é o tempo de preparação e o tempo de reparação. Tempo de preparação de acordo com o que Deus tem para fazer na sua vida. Tempo de reparação de acordo com o pecado, aquilo que você fez ali de errado, que precisa ser reparado, reconciliado, para que você continue aprovado para toda boa obra. Ok? Porque ai daquela pessoa que faz a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia, a palavra de Deus, continua sendo verdadeira, continua sendo bênção na vida das pessoas, só que na hora que você estiver face a face com Deus, que você for prestar contas, ai de ti. Então que o temor do Senhor esteja no seu coração, para você não fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Ontem eu tive a oportunidade de ir a um culto que não é muito popular, aqui numa igreja perto da minha casa. Tinha uns gatos pingados ali, e tinha um rapaz jovem, talvez uns seus 20 e poucos anos. Tudo que ele tinha que fazer era ficar passando o slide ali do PowerPoint. E ele ficava bocejando, ficava fazendo outras coisas e não conseguia passar o slide.
Agora eu fico imaginando, esse jovem não conseguia ser fiel na hora de passar o slide. Ele não prestava atenção, ele não deu importância suficiente. Esse cara, por exemplo, se eu tiver uma empresa, eu não vou contratar um cara desse. Como que eu vou contratar uma pessoa que faz as coisas de qualquer maneira? Se ele não é fiel, se isso é pequeno demais para ele, é irrelevante demais para ele, então na minha empresa ele pode achar que ele está fazendo bobeira. E não tem muita importância, vai fazer de qualquer jeito, vai dar de ombro. Então essa pessoa, ela não consegue ser promovida, essa pessoa não consegue exercer nada com excelência. Ela não merece ter um lugar de destaque. Nessas condições, Deus pode tratar ele pode se arrepender, pode começar a fazer as coisas de uma maneira melhor e aí sim, ele começa a galgar novos andares ali e para novos níveis. Mas nessa atitude, com esse coração, com certeza, não dá. Não dá. Ele não consegue ser fiel no pouco, ele não consegue passar um slide. Nível de desafio 0, ficar apertando uma setinha ali. Então, esse descaso já revela o coração dessa pessoa. Porque não tem muita gente na igreja, então esse culto não é importante. Deus olha o coração das pessoas e sonda o coração das pessoas, né? Então, se todo mundo está fazendo com o coração, está fiel ali no pouco, está dando o seu melhor, está orando, buscando a Deus e tudo mais, o Espírito de Deus vai mandar pessoas ali. O Espírito de Deus vai direcionar para que mais pessoas entrem naquele lugar e encha aquela sala, encha aquele cômodo ali, como fez em Atos. Deus, o Espírito Santo ia levando mais pessoas para que elas fossem convertidas, para que elas entrassem no caminho, a caminhada de fé com Cristo. Ele tem que achar pessoas que têm realmente o coração inclinado para obedecer, um coração disposto a obedecer, um coração apaixonado, que ame a palavra de Deus, ame o relacionamento com Deus. Agora imagina Deus na condição de pai. Vai pensar assim, eu posso confiar ali, porque eles realmente são dedicados, eles vão cuidar bem dos meus filhos, vão cuidar bem dessas ovelhas, vão alimentar esse povo de uma maneira saudável e tudo mais, vai amparar eles ali, vai realmente dar uma assistência bacana para eles. Diferente do que, esse povo está fazendo de qualquer jeito. Não. Deixa eu achar alguém que é fiel aqui. Deus pode encontrar fidelidade em você. Você está sendo fiel no pouco, você está se preparando, está mudando o seu caráter, entende que tem uma visão de Deus para a sua vida. Você está sendo fiel à visão que Deus já colocou no seu coração. E Ele pode falar isso através de sonhos, Ele pode mudar o seu nome, tirar aquele apelido que você ganhou da escola, apelido que você ganhou da sua família, dar um novo nome para você. Deus pode te ungir, dar uma revelação, mandar um homem, mulher de Deus ali com uma profecia que vai testemunhar no seu coração, não vai ser uma profetada, não vai ser uma pessoa falando, tirando ali do sovaco, qualquer coisa. Então, se você está sendo fiel à visão que Deus já colocou para você, com todas as evidências, com todas as confirmações, você está sendo fiel nisso? Então, se você está caminhando e se preparando, você vai passar por esse tempo de preparação e vai alcançar. Se você pisou na bola, você precisa voltar onde você caiu, reparar e aí vai continuar de onde você parou. Dito isso, que fique muito claro, Deus não escreve certo por linhas tortas. Os caminhos de Deus são retos, são determinados. Deus não é um Deus de confusão. Aquilo que Ele quer, Ele estabelece a vontade dEle para que ela seja cumprida. Deus não tem prazer nenhum em ficar fazendo joguinhos ali, ping-pong com as pessoas. Ele tem muito amor, Ele aprecia muito o sangue dos santos. Ele aprecia muito as nossas lágrimas. Ele aprecia muito as nossas orações. As nossas orações, quando vem de um santo, né? Vem de um justo, tem um aroma agradável. As nossas lágrimas são coletadas. O nosso sangue, quem derrama o sangue de um justo, vai ter que prestar contas. Ninguém vai chegar e te bater, te agredir, te machucar e vai ficar impune, vai ficar por isso mesmo. Você tem que entender a preciosidade de quem você é em Deus, porque você o ama, você o busca, você o serve, e isso te coloca numa categoria de filho, de filha, e isso te coloca num nível de importância, tá? Que você tem que entender com muita sabedoria, beleza? Com muita sabedoria ali, mas entenda que você é amado por Deus, você tem todo um resguardo em Deus, então que isso, de uma maneira saudável, entre no seu coração, e você precisa entender e discernir esses tempos. Fique isso bem claro no seu coração, e que você entenda que Deus tem planos muito maiores, os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. E aí nós precisamos clamar a Ele, buscar a Ele, para que Ele vá entregando revelação, falar coisas que nós não entendemos, falar coisas que nós não conhecemos ainda. E assim, a luz do justo vai brilhando como a luz do dia, né? A luz da aurora, até esse dia pleno. E aí você vai ter mais entendimento, a palavra de Deus vai iluminando seus caminhos, vai iluminando seus passos ali, para que você esteja sempre na direção certa, caminhando com Deus
na direção que Ele tem para a sua vida. E você se torne essa pessoa abençoada que Deus planejou para você ser. Tranquilo? Então que isso fique muito claro, que você tenha discernimento, mais aprendizado aí para que você possa crescer na sua caminhada com Deus. Seja muito bem-vindo ao canal Retirado das Águas, porque você foi retirado das águas para ser salvo e se tornar uma bênção. Um prazer ter você aqui comigo. Sou o Rádio Katsumata. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.